Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí bater esse edital da Polícia Penal do Ceará. O tão esperado concurso da Polícia Penal do Ceará saiu e agora é a hora da verdade. E agora é aquela hora que aquele aluno que não estava estudando está agora desesperado. Aquele aluno que já estava ali se preparando, já tem mais de um ano que eu falava, galera, começa a estudar que esse edital vai sair. Galera, começa a estudar que esse edital vai sair. Essa galera possivelmente deve estar um pouco mais tranquila, porque ela já deve ter visto aí pelo menos na baixa, 70% do edital. Agora baixa só o quê? Estudar aquilo que a banca, que foi outra banca, nós temos agora a IDECAN, né? Ela trouxe diferente. E também estudar a banca IDECAN, porque você sabe que ela tem uma peculiaridade, ela gosta muito de cobrar algumas coisas mais específicas, ela tem a sua maldade, por isso que ela é chamada de IDECAN. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui bater o edital e eu vou mostrar para você o edital em loco e vou apontar dentro de cada tópico do edital aquilo que você deve focar. E assim, não vou deixar de graça. Eu vou trazer aqui umas questõezinhas mais ou menos da forma que a banca IDECAN pode trazer para você, beleza? Então fica comigo, confia em mim que a aprovação vai vir. 10 questões de direitos humanos gabaritadas e depois eu quero só receber sua mensagem dizendo assim, professor, gabaritei direitos humanos, beleza? Então vamos lá. O edital bem enxuto, a banca trouxe aqui duas falhas, assim, a meu ver, são duas falhas. Primeiro, ela fala, tudo bem, direitos humanos e direitos fundamentais. Isso é importante você saber na aula de direitos humanos a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Você sabe que os direitos humanos, propriamente ditos, são aqueles direitos positivados em tratados internacionais. Quem já vem assistindo às minhas aulas está cansado de me ouvir falar sobre isso. E os direitos fundamentais são aqueles direitos humanos previstos nas constituições dos estados. Só que ela também pediu para que você também estudasse do artigo 5º ao artigo 15. Só que isso você vai estudar lá no direito constitucional. Então, também lá no direito constitucional foi pedido isso. Então, você já vai matar dois coelhos de uma paulada só, da famosa cajadada só, né? Então, beleza aqui. Então, já fechamos aqui o item 1. Eu agora vou entrar no item 2, que é o decreto 7037, que é o famoso PNDH3. Cara, se o cara for estudar o PNDH3 na íntegra, eu fiz assim, só por alto. Eu peguei o PNDH3 e joguei no Word. Se não me falha a memória, deu quase 140 páginas. Só que as bancas não cobram tudo isso. Você sabe que o PNDH3 ele é dividido em eixos orientadores, certo? Ele é dividido ali em eixos orientadores. Ele também é dividido em diretrizes, são 6 eixos orientadores e 25 diretrizes. Saibas, eu preciso que você fique sabendo qual diretriz tem a ver com cada eixo orientador. E isso é obrigação sua saber disso. Eu não perdoo você se você não tiver gastar um tempo, investir um tempo para entender e relacionar cada diretriz com o seu eixo orientador. Eu não vou perdoar você se você não fizer isso. Avançando, pessoal, entenda, eu estou aqui só apresentando de uma maneira geral, mas depois eu vou esmiuçar cada um deles. Eu tenho aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja, Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado internacional do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Ela foi feita lá em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Você tem que ter muito cuidado para não confundi-la com a Carta das Nações Unidas, que a Carta das Nações Unidas foi o que criou a ONU. Você tem que ter um pouco de cuidado com ela, com relação, porque a banca sempre faz o seguinte, ela pega algo que está lá na DUD, pega algo que está na Constituição Federal
e diz que está na DUD. Por exemplo, a DUD, ela trata da propriedade. Ela diz que você tem direito à propriedade, sozinho ou em comunidade, mas ela não fala em momento algum que a propriedade tem que atender à função social. Quem fala isso é a Constituição Federal. Mas a banca vai trazer isso. A banca vai chegar para você e vai dizer, olha, a propriedade tem que ser atendida. De acordo com a DUD, a propriedade tem que ser atendida, é garantido o direito de propriedade desde que atendida à função social. Só que ela está se referindo, dizendo que está lá presente na DUD, não está. São essas maldades que a IDECAM vai trazer. Eu tenho aqui as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de recursos, as famosas regras de Mandela. São várias regras, se não me falha agora a memória, são mais de 90 regras. Só que todas as bancas, quando eu digo todas, elas terminam cobrando aquilo que sempre é mais cobrado. Separação de presos, alguns direitos dos presos, medidas de coerção, qual é a roupa que o preso tem que utilizar, quantos presos tem que ficar em cada cela, se o preso precisar sair, como é que ele tem que se comportar e tudo mais. A banca aqui trouxe uma coisa que eu sou sério, eu dou aula de direitos humanos há um bom tempo. E cheguei e fiquei na dúvida. Quando ela chegou, disse assim, ó, Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? É o apelido, é a convenção que tem como apelido o Pacto de São José da Costa Rica. Só que ela trouxe Pacto de São José. Só isso. E trouxe Convenção Internacional de Direitos Humanos. Aí eu fiquei pensando, rapaz, será que isso aí é outro tratado e eu não conheço? Será que é o tratado desse tempo todo? Eu nunca ouvi falar nesse Pacto de São José, só dele, de São José, e essa Convenção Internacional de Direitos Humanos. Aí eu, porra, peraí, não, então tô errado, peraí. Cara, entenda, eu não sou o senhor da verdade, não. Eu fui busquei na internet, peguei aqui nos meus livros de direitos humanos, eu tenho 8 livros de direitos humanos ali embaixo, fui ler todos eles e não encontrei isso, não. Eu acredito que houve uma falha na digitação, então eu estou partindo do princípio, né, que é a mesma coisa aqui, só que ela digitou errado, então bem tranquilo, bem de boa. E por último, nós temos aqui as regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas para tratamento de mulheres presas. Só que ela colocou e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Outra falha da banca. Essas medidas não privativas de liberdade para as mulheres infratoras é outro tratado. É o famoso Tratado de Tóquio. É o Tratado de Tóquio isso aqui. Mas ela se referiu às regras de Bangkok. Então, vamos focar na regra de Bangkok. Qualquer coisa, se ela trouxer alguma coisa relacionada ao Tratado de Tóquio, a gente vai e recorre. Apesar das regras de Bangkok trazer algumas medidas não privativas de liberdade, que seria ali as medidas diversas da prisão, que nós conhecemos aqui no Brasil, que está lá no Código de Processo Penal, tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequência de determinados lugares, não poder sair à noite, prisão domiciliar, entendeu? Então, termina tendo esse contexto aqui. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Não se preocupe, que a gente vai ter quem já me conhece sabe que eu acompanho o aluno, todos esses concursos que eu trabalho mais efetivamente, eu acompanho o aluno até o dia da prova. Depois da prova, a gente tenta ali organizar até um possível recurso, né? Inclusive, eu faço recurso, mando para a plataforma, lá aqui do Objetivo. E assim, agora, depois disso, infelizmente, eu já não vou poder participar. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes tem aluno que faz, ô professor, eu vou fazer agora o TAF. Não, professor, é porque eu fiz um exame de saúde. Pô, essa parte eu já não posso adentrar, porque já não é mais minha área. Minha área é aqui, é o estudo. Então, isso aí você vai ter que procurar
um professor de educação física de sua confiança, você vai ter que procurar um médico de sua confiança para lhe orientar você com relação a essas questões médicas, tá certo? Mas até ali, o recurso é com nós, né? Beleza? É com nós. De boa? Então vamos fazer assim? Vamos tratar aqui de cada um desses tópicos aqui. Primeiro, vamos tratar aqui do decreto 7037. Eu fiz aqui um breve mapa mental, só para você ter ideia, né? Um breve mapa mental. Primeira coisa que você tem que entender aqui, tá um pouco, mas eu quero que você abra o coração e observe com calma e eu vou orientar você. Veja, o que é que o PNDH traz? Vamos começar daqui, ó. O que é que ele traz? Ele traz diretrizes e medidas em matérias de direitos humanos, seguindo uma diretriz internacional. O Brasil foi o primeiro país a cumprir as diretrizes da conferência lá de 1996. O Brasil criou 3 programas nacionais de direitos humanos. Um em 96, com o FHC. O foco era nos direitos civis e também na violência policial. Teve outro lá em 2002, que foi no finalzinho do governo dele, no último ano, e o foco foi nos direitos sociais. E teve o 3, que é o atual, que foi no governo Lula, lá de 2009, que o foco foi nesses eixos orientadores, nas diretrizes, nos objetivos estratégicos e nas ações programáticas, certo? E eu tenho 6 eixos orientadores. Aí eu venho para cá, ó. Eu tenho primeiro eixo orientador, que a ideia é a interação do Estado com a sociedade. Eu tenho o segundo eixo orientador, que é o desenvolvimento dos direitos humanos. Esse cai bastante. Vou marcar aqui um asterisco. Eu tenho um terceiro eixo orientador, que é a universalidade dos direitos humanos. Eu tenho um quarto eixo orientador, que é a segurança e a justiça. Esse também cai bastante. E eu tenho aqui o quinto eixo orientador, que é a educação e a cultura nos direitos humanos, não cai tanto. O eixo 2 e o eixo 4 e o eixo 4 e o eixo 5 cai muito, cai mais. O eixo 6 que está aqui no cantinho já não cai tanto, né? Não cai tanto, que é essa questão mais do direito à memória e tudo mais. E cada um deles eu tenho ali diretrizes, que está pequenininho, mas no seu material vai ficar tudo organizado. Aí eu tenho lá interação democrática. Toda vez que falar interação da sociedade, você vai ver que tem palavras-chave, ó. Interação democrática, fortalecimento dos direitos humanos, integração e ampliação dos direitos humanos, desenvolvimento com a sociedade, valorização da pessoa humana, e assim vai. Então, veja que eu tenho exatamente isso. Espera aí, professor, quer dizer que eu só preciso saber disso? Cara, eu sou sincero, a maioria das bancas fazem isso. Ela pega assim, a diretriz tal, aí ela diz lá a diretriz, pertence a tal eixo orientador. Pronto, aí você precisa fazer essa relação. Então, tarefa de casa, separar os 6 eixos orientadores, separar os 25 diretrizes, você pode até fazer um joguinho. Olha só que coisa linda. Você pega, corta cartazes, faz isso aqui, ó. Pega aqui os famosos flashcards. Eu tenho vários flashcards aqui, que é o que eu utilizo para memória, como eu faço concurso e tem prova oral. Então, o flashcard me ajuda muito na prova oral. Então, olha só o que acontece. Eu coloco aqui, eixo orientador 1. Aí no próximo, eixo orientador 2. E nos outros eu coloco as diretrizes e coloco lá. Como se fosse um jogo de paciência. Coloco lá os 6. Pego primeira diretriz. Tal, tal e tal. Opa, esse aqui. Tal, tal e tal. Esse aqui. E vou ver o que eu vou acertando. Cara, professor, mas, cara, é melhor você investir um pouco mais de tempo nisso, com esse trabalho, do que estar errando questão fácil. Lembre-se, são 10 questões. É muita coisa de direito humano. Você não pode estar perdendo questões, principalmente no concurso que vai ser concorrido. Bota na sua cabeça, além dos concursos estar sendo concorrido, a galera está estudando. Deixa eu só compartilhar uma coisa com você aqui. Eu fiz agora. Eu vou pegar aqui. Vou pedir licença. Até
professor Lucas, até o pessoal da produção aqui, para mostrar uma coisa para você. Eu fiz essa prova de um município chamado Garanhuns, que é a minha cidade natal. Eu fiz como treino, porque assim, eu gosto de fazer concurso, mesmo que não seja para a área que eu quero, porque era um concurso da banca e eu queria conhecer um pouco mais a banca. Isso é totalmente importante. Ajuda muito a você diminuir o nível de ansiedade. Então faça isso, ó, faça simulado. Simulado é muito bom, mas você fazer um simulado aqui na sua casinha, confortável, com sua aguinha, com seu café, com ar-condicionado, é gostoso demais. Aqui, ó, eu fiz numa sala sem ar-condicionado, sem porra nenhuma. Cadeira ruim do cacete. Veja, vou ver se eu consigo mostrar para você aqui, ó. Ver se dá para ver. Você tá vendo aí? Olha só, eu fiz de 100 questões, eu fiz 88 pontos. Errei 12. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você deve dizer assim: "Poxa, professor, você foi o primeiro colocado, não foi não?" Não, não fui. Eu fui o quarto colocado. O primeiro colocado fez 95 pontos. O primeiro colocado fez 95 pontos. O segundo fez 92. O terceiro fez 90 e eu fiz 98. Professor, mas vai dar para entrar? Não dá não, porque só era uma vaga. Esse auditor fiscal só era uma vaga. Concurso para município normalmente é só uma vaga. E eu digo a você, tem muita gente fazendo concurso? Tem. Tem muita gente fazendo concurso. Muita gente fazendo concurso. Mas 90% está lá sem saber nem o que é um concurso público. 10% estudou alguma coisa, sabe? Comprou um cursinho, estudou umas aulas, fez umas questões, assistiu umas aulas ali gratuitas no YouTube, tem uma base. Mas, cara, você está concorrendo com 2% e a galera tá com sangue no olho, velho. Então, faça de tudo para estar nesses 2%. Eu sinto, pessoalmente, eu sinto que eu retornei a estudar para concurso agora, eu sinto que ainda não estou nesses 2%. Mas eu estou lutando para chegar lá. Diminuir muito minhas aulas aqui no Objetivo, exatamente para me dedicar um pouco mais nesses concursos, para quando eu passar, mostrar para vocês que é possível ser aprovado, independente da idade. Eu já estou com 45 anos. Então aproveite que vocês são jovens e corram atrás. Beleza? De boa? Só assim, para fugir um pouquinho, mas isso aí também não adianta eu só chegar aqui e dar conteúdo e também não compartilhar minha experiência de vida e também minha experiência nos concursos públicos. Perfeito? Então vamos lá. Olha só. Como é que a banca pode cobrar para a gente? Está aqui, ó. No Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, Decreto 7037, está presente o eixo orientador 2. Olha só. Tá vendo como é que ela cobra? Desenvolvimento e direitos humanos. Então, você vai procurar nas alternativas tudo relacionado a desenvolvimento e tem uma coisa, ela fala muito com relação a desenvolvimento ambiental. Então, ó, desenvolvimento e direitos humanos, assinala a única diretriz a seguir que pertence a esse eixo orientador 2. Promover e proteger os direitos ambientais, olha que lindo, como os direitos humanos, incluindo as gerações futuras e sujeitos de direitos. Olha, coisa gostosa, já são, já. Olha a outra, integração e ampliação do sistema de informação de direitos humanos, é o eixo orientador 1. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal de políticas, também é o 1. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e independente, também vai ser o 1. Promoção dos direitos da criança e do adolescente, também é o eixo 1. E é dessa forma que a banca vai cobrar. Sobre a Política Nacional de Direitos Humanos do Brasil, é correto afirmar: a elaboração dos Programas Nacionais de Direitos Humanos decorreu de uma recomendação feita na Conferência Mundial dos Direitos Humanos lá de Viena de 93. Perfeito. Foi lá em 93, o Brasil foi o primeiro país a implementar. As diretrizes contidas no PNDH 2 e no BNDH 3 têm força normativa. Não. Força normativa não tem força de lei, é apenas uma sugestão. No Brasil, já foram aprovados 3 Programas Nacionais de Direitos Humanos, certo? PNDH 1, governo de FHC, PNDH 2 no governo de Lula e o PNDH 3 no governo de Dilma. Não. Os 2 primeiros foi no FHC e o atual foi no governo de Lula. O PNDH 3 carece, ou seja, não tem
uma diretriz a respeito da profissionalização da investigação dos atos criminosos. Tem sim, é o eixo orientador de número 4. Tá vendo aí como é bem tranquilo? De boa, de boaça. Vamos seguir. Olha só, vamos falar aqui um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja, uma das coisas que é muito polêmica com relação à DUD é o seguinte, é a natureza jurídica dela. Meu aluno, no direito, toda vez que um professor chegar para você e disser assim, meu aluno, qual é a natureza de tal instituto? É para que ele serve? Para que ele serve? Brincadeira à parte, você sabe que eu não sou muito brincalhão, mas às vezes me bate assim o talk show, né? O brincalhão. Qual a natureza jurídica do papel higiênico? Entendeu? 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 Então, essa é a grande questão. Então, quando o professor chegar para você e disser assim, qual a natureza jurídica de um determinado instituto do direito, é para que ele serve, o que ele representa para o direito. Então, a DUD, o que a DUD representa para o direito? Tem duas correntes que tratam sobre isso. Tem uma corrente que diz que a DUD ela é apenas sugestiva. Por ser uma declaração, ela é sugestiva. É uma sugestão. Os países cumprem se quiser. É só um norte interpretativo. O que o Brasil fez, pegou a DUD, muita coisa que tinha na DUD, ele meteu, mudou ali umas palavras, colocou ali uma linguagem mais gostosinho e jogou na Constituição Federal. Já tem uma corrente que está crescendo, inclusive já foi cobrada por algumas bancas de concurso, o Instituto AOCP, que foi o que fez o concurso da PM de Pernambuco agora de 2024, diz que a DUD ela tem natureza vinculativa, ou seja, os países devem cumprir. Os países devem cumprir. E também ela diz assim, olha, não, meu irmão, eu não posso menosprezar a importância que a DUD tem para o sistema global de direitos humanos. A DUD, apesar de só declarar direitos de primeira e de segunda geração, é logo de cara você precisa saber disso, que a DUD só trouxe direitos de primeira e segunda geração, eu tenho que garantir esses direitos. Entendeu? Então, existe essa polêmica. Inclusive, eu trato isso nas nossas aulas aqui na plataforma. Veja, só que eu tenho artigos que você não pode menosprezar. Por exemplo, o artigo 4º lá da DUD. Ninguém será mantido em escravidão e servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas suas formas. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, que é a famosa presunção de inocência, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser considerado culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento que não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional, também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso, que seria ali o princípio da anterioridade penal. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em todos os países. Esse é o campeão. Agora, eu não posso utilizar, você tem que lembrar de uma coisa, eu não posso utilizar esse meu direito de asilo que eu posso gozar em outros países, caso eu tenha sido perseguido por um crime de direito comum. Se por acaso eu estou sendo perseguido por um crime de direito comum, por exemplo, pratiquei vários genocídios no país que eu morava. Eu não posso alegar de forma alguma, e dizer que eu quero asilo político, porque é um direito comum. Certo? Outra coisa que você tem que lembrar, que bastante cobrado, é com relação à instrução. Eu vou fazer um resumo aqui bem rápido. Ó. Veja, eu tenho a instrução fundamental e elementar.
Eu tenho também a instrução técnico profissional. E eu tenho a instrução superior. A instrução fundamental e elementar, ela é gratuita, mas obrigatória. A técnica profissional, ela tem que ser acessível a todos. E a superior, ela é baseada no mérito. Sabe o que é que a maioria das bancas fazem, meus alunos? A maioria das bancas faz um bololô tão da desgraça com relação a isso que confunde o aluno. Certo? E lembre-se desse tópico 3, ó. Os pais, aí a banca bota o Estado, tem prioridade, mas são os pais, tem prioridade no direito de escolha e no jeito da instrução que será ministrada a seus filhos. Certinho? De boaça? Então, muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui. Certinho? Vamos avançar. Olha aí, uma questãozinha para você ver como funciona. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não apresenta força jurídica vinculante. Entretanto, consagra a ideia que, para ser titular de direitos, a pessoa deve ser nacional de um determinado Estado-membro. Até aqui, para a doutrina majoritária, estava certo, porque ela não tem essa natureza vinculante. Mas eu tenho direito, independente de qualquer Estado que eu viva. Então, está errado. Não prevê expressamente instrumento ou órgãos próprios para sua aplicação compulsória. Certíssimo. É por isso que essa parte da doutrina, meu aluno, que diz que a DUD não é vinculativa, os estados não são obrigados a cumpri-la, porque ela não tem nenhum instrumento que fiscalize se aquele danadinho daquele estado está cumprindo ou não as regras trazidas por ela. Então é a mesma coisa, meu aluno, eu pegar, criar um código penal, trazer vários crimes e dizer assim, ó, tá aqui os crimes. Você cometendo ou não o crime não vai dar em nada. Pois é assim a DUD, para essa doutrina majoritária. Não tem nenhum elemento de coerção, não tem nenhum elemento de fiscalização. Fechou? Prevê expressamente a proteção do meio ambiente? Não, porque meio ambiente é um direito de terceira geração e adulto só traz direitos de primeira e segunda geração. É uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos Estados signatários, mas devido ao fato de não ter forma de tratado ou convenção, não implica vinculação desses Estados. Tudo bem, veja só, muitos alunos poderiam ficar balançados e marcar essa letra D, né? Mas veja, ela está dizendo que deve ser respeitado pelos estados signatários, mas devido ao fato de não ter, veja, entenda, essa questão da DUD, ela não precisa ser respeitada pelos estados signatários. Não precisa. Como eu falei, eu assinei. Logo no começo foram assinados só 50 países. Foram 58 países que compareceram. O Brasil, ele assinou. Só 50 assinaram e tiveram 8 abstenções. Certo? Aí, uma questão bem tranquila diz, ó, quais são as gerações abrangidas pela Declaração dos Direitos Humanos? Quais são? Aí ele diz aqui, ó, só a primeira e a segunda geração. Só a primeira e a segunda geração. Termina sendo bem tranquila mesmo. Outro tema muito importante que vem sendo cobrado muito, principalmente para concurso de carreiras policiais penais, pode ter certeza que todo edital tem isso. Todo edital tem isso, todo edital tem isso, todo edital tem isso. Que são as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de reclusos, a tão conhecidas regras de Mandela. Perfeito? Mas sabe o que é que vai acontecer agora? Eu vou me despedir aqui de vocês aqui do YouTube e eu vou terminar essa aula aqui apenas para os assinantes. Eu vou agora para a plataforma do Objetivo para finalizar essa aula lá para os assinantes. Então, quem vai ficar comigo lá para os assinantes, a gente continua com as regras de Mandela. E aqui, lembrando que qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda um alô para mim, manda uma mensagem para mim, beleza?
de boaça, beleza? Então, galera do YouTube, valeu, obrigado. Galera da plataforma, vamos para lá. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.